SOS Cast, um momento de comunhão e palavra para você. A paz do Senhor! Deus abençoe! Bem-vindos a mais um SOS Cast. E hoje, no quadro Histórias que Inspiram. Pessoal, hoje estou eu aqui à frente, Pastora Bia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por este dia, e agradeço a Deus pela tua vida. Você está aqui hoje para ouvir uma medida de Deus para o seu coração e para a sua mente, que o Senhor possa falar ao seu coração através desse testemunho que nós vamos trazer hoje aqui à mesa. E eu quero aqui começar este podcast apresentando a minha querida convidada, uma pessoa muito especial da nossa igreja, uma pessoa com uma referência de entrega ao Senhor, de comunhão com o Senhor e que tem levado a sua casa aos pés do Senhor também. Bem-vinda, minha amiga Thalita Maccioli! Muito obrigada, Bi. Muito bem-vinda, meu amor. Você é muito bem-vinda aqui. E muito feliz de poder ter você aqui com essa coragem de dividir os lugares que o Senhor sempre trabalhou na sua vida. E eu quero que você comece falando para mim aqui um pouquinho sobre você. Quem é você, seu nome, sua idade? Fala um pouquinho pro pessoal aqui de casa. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, que para mim é uma honra compartilhar a mesa com você, que para mim também é uma referência. né? Que linda! E eu agradeço muito. Meu nome é Thalita, eu tenho 41 anos. Né? Nossa, 41 anos! Quem disse que tem 41 anos uma mulher dessa, gente? Só Jesus! Eu sou mãe da Luísa, de 17 anos. Maravilhosa! Mãezinha do Luca também, de 7. Maravilhoso! Esposa do Marcel, né? Quanto tempo de casado? A gente tem 17 anos de casado. Que legal! A gente tem, E atuo na igreja, a gente tá na igreja há uns 17 anos também, que foi bem no nascimento do Luca, da Luísa, né? Que a gente começou a ir e frequentar, e aí foi... Então, 17 anos 17, de SOS Jesus. Que bênção. E quem foi que te levou pra igreja? Ou foi você? Na verdade, foi minha mãe. Que legal! A minha mãe primeiro foi na igreja, mas eu desde os meus 12 anos, né? Eu sou convertida e depois acabei me desviando do caminho do Senhor. Sim, por um tempo, né? Por um tempo, né? Sim. E a minha mãe ia na igreja e legal. conheceu o pastor Paulo, a pastora Eliane, e ali começou um grande processo também na vida dela, tremendo, na vida dos meus irmãos, que ela tem um testemunho lindo. É verdade. Através da vida do pastor Paulo e da pastora Eliana. É verdade. E a Eliane, né? E depois eu vim Você pra voltou, igreja. né? Isso. Que Aí bênção, depois eu voltei. Você vê o poder de uma mãe, né? Uma mãe que ora, né? Uma mãe que intercede pelo lar. Inacreditável. Né? E saber que você é fruto desse, digamos, resgate, né? Sim. Da voz de Deus, né? Você continuar ouvindo, voltar a ouvir a voz do Senhor, né? Sim. Porque eu digo que não é Ele que se distancia de nós, somos nós que abrimos mão dele, né? Exatamente. E que bom que você teve esse retorno, 17 anos de SOS. Essa casa que salva, né? Nossa. Pessoas do mundo, das mentiras, Essa né? casa que eu amo, né? Que verdade. tá no meu coração, que eu tenho história lá dentro, Que com bênção. tudo, né? Desde lá atrás, com o pastor Paulinho, depois pastor Eliane, pastor Que Bruno e lindo! você. Que Muito obrigada, bênção. A gente tá aqui à mesa, mas nós duas já dividimos algumas mesas juntas, né? E é muito bom poder, hoje, através de mesas que nós já vivemos aqui juntas, e a última foi só nós duas, né? Um tempo muito oportuno que Deus nos deu. Foi. Mas é muito bom poder ver o evangelho frutificando, né? São anos que a gente tem, né, uma amizade, uma intimidade. Com certeza. E todas elas de uma forma muito natural, né, Thalita? Sim. E eu louvo a Deus porque a gente, nesse tempo oportuno, Deus tem usado através de coisas que a gente não imaginava que iriam acontecer. Não. E Deus tem feito, né? E a amizade é isso, eu acredito nisso, na construção. Sim, né? sim. Não adianta, a gente constrói. E com o tempo. Exatamente. E a gente nos revela, e a pessoa se revela, e o Senhor está também nesse caminho. E a construção que dá frutos é a construção que a gente faz com a verdade. E a verdade é a verdade bíblica, né? Não tem tantas construções de diversas coisas, e elas são até frutíferas, mas elas, quando perdem o seu valor ou quebram por alguma questão, elas se esvaem, porque não estão consolidadas na rocha, né? Então, eu vejo que essas proximidades, né? Esses abraços que a gente recebe no culto, quando a gente divide testemunhos, pede uma oração, né? Conta uma bênção, a gente vê que, com o passar dos anos, Deus vai regando esses laços, esses elos. Com toda certeza. E Deus tem feito isso através da nossa vida, né, Thalita? E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Mas vamos começar aqui, dividir o que o Senhor já fez na sua vida. Amém. E eu creio que Ele continuará fazendo grandes coisas, mas nós vamos começar pelo primeiro tema.
Sim. Né? São muitas coisas. São. Mesmo com um pouquinho, 41 Ai, aninhos. meu Gente, Deus. essa mulher tem 41 anos. Quem 41, diz uma filha de 17, que parece irmã dela. Glória Na a Deus. verdade, a mãe dela parece irmã dela e a filha dela parece irmã dela também. Todas parecem irmãs. Mas vamos lá. Ai, meu pai. A volta pra Cristo com 24 anos. Foi quando sua mãe te levou pra SOS? Na verdade, eu fui pra SOS antes, mas não ia com frequência. Sim, sim. Era Não tinha aquela se entregue, né? volta, um dia eu vou, outro dia também, cada mês, não sei quando, mas eu ia de vez em quando pra Ia SOS. receber ali uma oração, uma Só. coisa. Não sabia que era cultuar, né? Não sabia o que era cultuar e servir a Deus. Exatamente, E nesse período que eu conheci o meu esposo com 16 anos, a gente começou a namorar. E eu tava afastada dos caminhos do Senhor. Ah, então dos 16 aos 24 você ficou... O Marcel era cristão? Não. Não. O Marcel era espírita. Espírita? Exato. Espírita kardecista? Exato. Sim. E aí, com o passar, né, do nosso namoro, a Sim. gente... Vocês então consolidaram o começo do namoro sem nenhuma fé. sem nenhuma praticante, fé né? até então, mas eu era desviada. Então, eu Você já tinha aquela convicção tinha. interna, né? E eu já tinha recebido bênçãos com 12 anos de idade. Simples, assim, minha mãe. O Senhor curou minha mãe de pedra no rim, expelindo a pedra, assim, na hora dela. Foi coisa, milagres, né? E o Senhor já tinha feito, o Senhor já tinha se Você já tinha revelado. vivido a experiência Já tinha de vivido. sentir Deus, Já né? tinha Sentir o vivido. milagre, de viver o milagre. Ser Sim, testemunha de sim. milagre, E eu né? que comecei na minha casa. Ninguém. A minha avó era católica, minha Uau, mãe católica. o seu lar não era cristão, não, né? Não. E meu pai católico também. Nossa. Eu venho de uma família Católica. católica, mas uma família também desestruturada na questão de lar, família, minha mãe e meu pai separados. Então, Sim, sim. eu vim, né, disso. E no decorrer, eu tinha 12 anos de idade, eu fui pra igreja sozinha. Não sei como. Uma amiga falou e eu falei, eu vou. Um convite. Um convite. Eu fui, eu falei, Senhor, eu vou. E eu comecei a amar. E o Senhor falou muito comigo, que Ele tinha uma obra grande na minha vida, que o Senhor falava, só que eu era pequena pra entender a grandiosidade. Normal, natural. Você sabe que no cérebro da criança, eu tenho procurado entender um pouco o que acontece nesse processo do começo da adolescência, que começa entre 11 e 12 anos. O cérebro da criança, ele tá saindo do mundo ideal para um mundo mais real, diria, para ficar mais claro. E eles começam a entender a vida espiritual de forma mais real a partir dos 14 para 15 Sério? anos. É a hora que eles começam a ter a necessidade da fé. Por isso Olha que isso. muitos viram questionadores ou outros aceitam a demanda que a família ensina. Então, é muito comum da parte das cognições, né? Uau. Neurais mesmo. Então, é natural que a gente não entenda com essa idade. Mas é importante a gente marcar a criança com os bons exemplos. Exato. Por isso que o exemplo, ele é muito mais importante do que o que você fala. Exato. Né? Nossa. Mas- E a minha mãe, eu ia pra igreja, minha mãe falava, ai, você também vai na igreja? Pelo amor de Deus. Minha mãe até brinca com isso hoje. Ela fala, quem diria, né, filha? Eu brigava com você porque você ia na igreja. Ainda nos bem que ela cultos. brigava. Ainda bem que ela E brigava. hoje minha família tá na Ai, igreja, glória né? a Deus, Glória a Deus por isso, né? Então, você vê que Deus, ele é perfeito. no que ele Mesmo faz. sendo mãe, né? Que a gente acha que mãe não erra, mas a mãe também Não. erra, né? E aí, nesse decorrer, né, namoro, nós nos casamos. E aí começou a Antes dos obra. 24 anos, você casou? Casei, 23. 23. 23 anos a gente casou, mas eu casei grávida, né? Ah, casou grávida da sei, Luísa, que é uma bênção, que é glória uma a Deus. bênção, e casamos, assim, em cima. Gravidez e casamento. Sim, Né? sim. Foi tudo pertinho ali. Sim, sim. E aí começou a grande obra de Deus, porque o Senhor me queria de volta. Deus te chamou, né? Deus me chamou. E Ele conhece aonde Ele nos pega. Que bênção. E foi aí que eu entendi, comecei a entender, né? Que legal. O agir dele na minha vida. E foi quando sua mãe te chamou pra ir na SOS. Você tinha 24 Isso. anos. Na verdade, minha mãe sempre foi. Minha mãe Sim. nunca deixou de ir, ela ia e tal. E eu ia também, não ia, aquela coisa. A gente Aquela não coisa, era né? presente toda semana. Não era um tá. compromisso seu Não, mesmo com não. Deus, né? Mas a SOS sempre foi a nossa igreja, da minha família. Que bênção. Sempre. E sendo que vocês são de São Bernardo, né? Agora sim, né? Sim, E antes né? eu Na morava época, na na Vila Vila Zelina. Zelina. É aqui verdade, mesmo, é. né? E aí, tipo assim, quando minha mãe, no caso, eu namorando com o Marcel, a gente casou, a gente teve a Luísa, e a Luísa com 6 meses de idade, a Luísa ficou muito doente. Eu internei ela, né, no hospital com Eu uma lembro. bronquiopneumonia, né? Eu lembro Bronquiolite, disso. que eles falam, né? É. Só que aí foi tudo novo pra mim. Né? Sim, mãe, tinha acabado de casar. Tudo novo. Né? Eu trabalhando muito e estourando. Eu tava no auge da minha Uau. carreira profissional.
Por quê? Porque eu tava trabalhando na área comercial, eu vendia muito, e eu comecei... Eu tava meio perdida Sim, pra que nos lado eu me valores, nos princípios, no que realmente Deus quer. Você não sabe, você tava em cima do muro. Total. Você precisava tomar uma decisão. Totalmente cega mesmo. Sim, sim. Porque faz parte. A falta de decisão deixa a gente confuso, né? Exato. Deixa a gente perdido. A falta de Deus deixa a gente no escuro. É Não verdade, tem como. Thalita. Não tem como. É verdade. Eu não tenho como enxergar sendo que Deus não me dá. Né? É Ele que tira as escamas. É verdade. É Ele que faz enxergar o caminho. Exatamente. A Bíblia fala que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É verdade. E eu creio que se a gente estiver longe, a luz não ilumina o caminho que a gente precisa seguir. Isso Deus falou muito ao meu coração. Uau. Mas hoje eu compreendo. Você consegue isso. olhar para esse lugar e lembrar disso, Exato, né? porque lá ela internou com essa bronquiolite que eles falam, e com 7 dias ela já teria alta. Porque Sim. ela estava indo muito bem. Era previsão, né? Previsão, estava bem, alta. 6 meses, primeira filha 6 internada. meses, primeira filha internada, pequenininha. E aí, o que aconteceu? Aí foi quando, no 7º dia, que ela já teria alta, a médica chegou pra mim e falou, amanhã, se ela já tiver tudo bem, já darei alta. Eu falei, nossa, graças a Deus, tá? Aí começou. Porque no 7º dia que ela teria alta, ela teve febre. E febre alta. E aí, ninguém entendeu. Por quê? Nossa. Por quê? Porque ninguém sabia dizer. Não tinha E uma aí, explicação, né? não, aí eles foram entender que ela tava com uma sepsemia. Uau, com 6 meses. 6 meses, ou seja, gravíssimo. O médico, ele é o diretor da pediatria. Ele falou Hospital. assim, ele falou pra mim assim, ó, senta, mãe, eu só venho em casos graves. O que eu preciso te contar agora é sério. O que a sua filha tem não é brincadeira. A grosso modo, eles ensinam pra gente de uma forma que a gente entende. E como ele me explicou, ele falou, tá vendo aquele jardim? Ele me mostrou um jardim que tava na janela. Ele falou, pensa que atrás dessas árvores tem um monte de ladrão e que ele quer nos pegar. A gente vai sair metralhando. E a gente vai tentar pegar todos os bichinhos, porque como se fosse assim, ela tá tomada Lotada. pela infecção. E digo mais, pode ser que ela fique com sequelas, porque não tem como não, porque assim Nossa. pulmão, coração, rim, fígado. Se ela tiver algum probleminha, pode ser fatal. Então a gente vai assim. E outra, é o último remédio que a gente vai tentar dar, porque a gente já tentou. Enfim, eu tô resumindo, porque Sim, é grande são o bastantes contexto, detalhes, são né? bastante detalhes. E aí eu desesperei, porque ela teve sepsemia na minha frente, ela, né, aquela coisa horrível de se ver, que todos nós sabemos como que é uma sepsemia, e na hora minha mãe me tirou do quarto, falou, você não vai ficar aqui, tirou eu e o Marcel, e a minha mãe pegou ela e entregou. A minha mãe Nossa. levantou a Luísa e falou assim, Deus, tá bom, nós abrimos mão se for da sua vontade. Nossa, Essa oração minha mãe fez. meu Deus do céu. E minha mãe chorando muito, mas ela falou que ela teve que fazer essa oração. Porque ela sentia naquele momento que era isso que ela precisava fazer. Uau. E aí ela saiu do quarto e falou assim, ela tá entregue a Deus. O que Deus precisar fazer. Aí eu, na minha imaturidade, nas No seu questões, coração no meu de coração mãe, de né? mãe, No seu puerpério. Sim, devastada como estava, ajoelhei e falei, Senhor, me leva junto. Não quero ficar. Falei isso pra Deus, na minha ignorância. Claro, Sem o saber. desespero de um filho, ele entende. Ele entende, Ele ainda bem entende. que ele entende, ele é pai, né? Ele é. E aí eu peguei e falei, me leva junto. Aí o médico chegou, vamos ter que levar pra UTI. Conclusão, a Luísa era uma menina que ela comia. Então o médico falou assim, você não tem noção o que isso é fundamental pra recuperação dela. Eu falei, você tá brincando. Mesmo doutor? doente, ela se alimentava. Chegava as comidas, ela batia as mãozinhas, como se dizer, comida, de verdade, Bia. E ela sempre foi essa que gostava de comer. Que bonitinho. Leitinho, papinha, sopinha, tudo Que aquilo. bonitinha. E eu falava assim, e o médico falava assim, você não sabe da importância, porque com isso a gente ganha tempo pra combater. Ou seja, ela tinha aprendido a comer fazia pouquíssimo tempo, né? 6 Bia, meses. Deus purinho. Deus puro. Porque a gente o tem que que ela- achar toda a explicação, né? Mas que bom que não tem. Exato, porque assim, é igual falam, por que aquela criança comia? Porque Deus até permite que a gente passe, Uau. mas Ele cuida de tudo. É. Ele vai E permitir. a gente escolhe ele, né? A gente escolhe ele nos processos, né? E o sustento é dele. Ele fala assim, filha, eu não vou te privar de passar, mas eu vou te Caramba. sustentar no processo. Meu Deus, Thalita. E aí, ele cuidou de tudo. Quando eu cheguei na UTI, parecia que eu conhecia todo mundo.
as médicas de plantão. Eu não sei te explicar, não é coisa Com 23 comum. anos Com você 23 passou por... E o médico de pediatria lá falou, mãe, vem aqui, vamos conversar, vou te explicar o que ela tem. Essa menina, do jeito que ela tá comendo, eu tenho certeza que a gente vai ter êxito. E aquilo foi doses de esperanças, Que né? bênção. E aí que a minha mãe fez, pegou a roupinha dela e levou pro pastor Paulo. Ah! Aí o pastor, nossa, eu tenho essa lembrança dele. O pastor disse que orou pela roupinha dela e falou assim, o que tá acontecendo não é pra morte, Oh, glória a Deus. é pra vida. Que tremendo. Antes de a gente saber de qualquer coisa. Nossa! Falou isso pra minha mãe. Deus ama a gente Nossa, mesmo, Bia, hein? quando a minha mãe chegou ali com uma... Ela falou assim... Sua mãe era que nem aquela Não, minha juíza, mãe- né? Ela batia na porta e falou, você vai me atender. Tipo, Débora, Você vai, eu vejo minha mãe... você vai resolver minha causa sim. Bia, minha mãe é A minha, uma mãe, a leoa. minha filha não acredita, mas eu acredito. Então eu vou acreditar por ela Minha agora. mãe sempre foi essa leoa. Eu, glória a Deus, eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe. Ai, que ela é uma linda. bênção na minha vida. Um beijo pra essa mãe maravilhosa dela. Eu amo a vida dela porque ela sabe nos bastidores o que a gente passou. Que lindo. E- Quando você não tinha força, sua mãe foi sua Bia, força. ela. Eu não tinha como. Que lindo. Ela. Que lindo. E não apontando pra ela, né? Porque ainda que tenha o valor da mãe, óbvio, de um bom pai, Sim. existe alguém muito melhor que nunca é substituível e é incomparável, que é Jesus. Exatamente. Então a sua mãe apontou para quem podia. Sua mãe te levou para quem podia. Porque sua mãe podia muito bem ali falar, filha, a mamãe tem muita fé, a gente vai... Não, o Senhor é dele. Não. O Senhor, vou pedir socorro. Sabedoria que ela teve, mesmo às Pro vezes não estando sacerdote, ali. exatamente. E eu falei, quem deu pra ela é o Senhor encheu ela naquele momento. Porque ela nem tava tão perto na igreja, A palavra diz que a frequentando. gente precisa pedir, né, aos santos ajuda, socorro, né? Exato. A gente precisa acreditar na revelação dos profetas, né? Exato. Isso é bíblico, né? E quando ela foi, e o pastor falou pra ela, porque o pastor já... Como que você recebeu isso? Bia, é que assim, qualquer dia eu quero muito que você escute o testemunho dela, que é sobre o pastor também. Sim. Mas quando o pastor falou assim pra ela, o que tá acontecendo não é pra morte, é pra vida. A minha mãe falou, glória a Deus, minha mãe tomou posse, minha mãe carregou. 100%. Ela falou, acabou. Vou levar a mensagem fiel, verdade. Ela chegou pra mim, eu falei, meu Deus, essa mulher é guerreira. Ela chegou pra mim, filha, põe essa roupa nela agora. Ela vai sair daqui. Nossa. O Senhor falou, através da vida do pastor Paulo, que isso é pra vida. Eu olhei pra ela, ele falou, porque... Você acreditava nele, claro. Ele falou e, tipo, eu falei, amém. Só que nem eu sabia o que eu estava falando. Claro. Pelo momento que eu estava passando. Óbvio. E eu peguei e falei, ele falou, glória a Deus. Mãe, então você coloca agora, ela vai ter, daqui ela vai melhorar. E eu creio. Ela falou assim pra mim, eu creio, já tomei posse. Quando ela falou isso, ela me deu uma força que eu não sabia de onde vinha. Eu falei, não, ela vai sair daqui. E Bia, pra honra e glória do Senhor, em 4 dias essa menina se recuperou. Foi uma coisa... O mover de Deus, mover que ninguém de acreditava. Deus. Porque o remédio devia ser para mais Posso tempo, falar? né? Nós fomos aplaudidos pela equipe do hospital. Uau, quando vocês Quando saíram. nós saímos. Tipo Covid, que Sei, as pessoas sei. saíam. E naquela época a gente nem tinha E as pessoas isso. se compadecem muito, né? Também por ser um Muito. bebezinho, por Comigo. com você que era novinha. As mães... Então, as pessoas compram um pouco a sua Nossa. guerra também, né? Deus manda anjos, né? Manda. As pessoas que trabalham no hospital têm a minha profunda admiração. Tem. São pessoas mães, que assumem uma guerra e que nem sabem que guerra é, mas elas te dão a mão, né? dão a mão e eu vou falar, são pessoas fortes pra São estar ali. muito. São pessoas escolhidas, eu acredito. Porque É verdade. tem pessoas ali que você fala, meu Deus do céu, verdadeiramente enviada pelo Senhor. Elas me Que abraçavam tremendo. e a gente tinha... Sabe aquela coisa de força? Animavam, né? Animavam. E aí o pastor Tiago, que na época também estava Sim, lá, sim. foi orar pela Luísa. E assim, Que a gente bênção. mover do Senhor. E aí ela saiu da UTI. Oh, Glória, que maravilha. E quando ela saiu sentadinha, ela tava olhando assim, aí todo mundo, vamos aplaudir a Luísa. Aí todo mundo aplaudiu a vida dela. E eu me acabando de chorar, porque eu sabia que era o Sim. Senhor. Aí a minha mãe me chamou. Vem aqui. Tá bom. A gente conseguiu a bênção. E o Senhor quer que você volte pra Ele. Uau, já botou você... Nossa, minha mãe me encosta na parede, né? Ela sempre teve essa autoridade Você sobre precisa, a minha vida. Porque a palavra diz que a gente tem o governo dos nossos filhos estão sobre as nossas mãos. Exatamente. E aí eu acrescentaria, não que eu precise acrescentar algo à palavra Sim. de Deus, mas sobre as nossas orações.
sobre as nossas posturas, né? A sua mãe teve uma postura de uma mulher que o governo da filha dela estava sobre ela, né? Exatamente. E ela precisava te direcionar. Muito, Bia. Ela sabia da verdade, né? Isso. Então ela tinha E que ter da um minha compromisso, fraqueza. né? Exatamente. Né? E ela enxerga eu no meu total, na minha Que totalidade. lindo! Com os meus defeitos, com as minhas Sim. qualidades, o que eu preciso, o que eu não preciso. É verdade. O que ela sabe, eu sou filha. Filho. Mãe sabe quem é É o filho. verdade, é verdade. E ela falou isso pra mim. Que lindo. Ela me encostou, falou: vem aqui, agora a gente conseguiu a bênção. Só que o Senhor quer que você volte pra casa dele e que você seja dizimista fiel. Nossa! Nessa- Completa! Né? Eu falei: nossa, mãe, Mãe, calma, peraí. também não precisa de, né? Não, e eu... Não, mãe, mas eu preciso trabalhar, mas eu... Preciso continuar rendendo, porque você estava bem, é o que você falou, né? Exatamente. E a minha mãe, Bia, ela foi dessas que... Eu não sei, o Senhor usa a vida dela. Quando tem que me falar alguma coisa, eu tenho até receio quando ela me fala. Porque quando ela fala, eu tenho que seguir. Eu tenho uma amiga minha que conversou comigo esses dias, ela falou assim pra mim, e ela vai saber quem é ela. Ela falou assim pra mim, falou assim, eu nem pergunto pra minha mãe, porque eu não quero escutar. Exato. Porque eu sei que Deus vai usar ela. Eu Deus falo, do céu. menina, foge não, garota. Ela fala assim, Exatamente. Bia, eu nem pergunto, porque eu falo assim, não, eu nem atendo ela às vezes, porque Exatamente. eu sei que ela vai falar, Deus já tá me avisando. E eu já sou aquela: mãe, o que você acha? Não, você tem que fazer isso. Não, tá errado. E o Senhor falou pra mim, eu falei: Que amém. bênção. E dali, eu comecei a ir com a Lulu, pequenininha na SOS. Sozinha, por enquanto. Sozinha. Eu e Luísa. Minha mãe também começou já em São Bernardo. Eu ainda Sim. estava na Moca, né? Ah. Então aí a gente começou Sim. eu trabalhava... Aquele desencontro porque não moravam perto. Bem conturbado pra mim com relação a horários. Porque Sim. eu saía da Moca, ia pra São Bernardo, deixava a Luísa. E de São Bernardo ia pra Praça da Árvore. Eu lembro disso. Menina, era uma... Eu lembro. Via- Um baita trajeto. Muito, né? E aí, nesse decorrer, né? A Luísa ficou com ela, né? Aí a Luísa teve a cura. E eu comecei a entender. Minha mãe falou assim: ó, eu sei que você tá surfando uma onda maravilhosa no seu trabalho. Porque era, né? Sim. Era uma onda Com de 24 anos. 23 anos, né? 23, 24 já, 24, isso. né? Exato, 24. porque a Luísa nasceu, 24 Sim. anos. E aí eu comecei, o Senhor começou a abrir as portas pra mim de uma maneira que eu nem imagino. Que eu, tipo, 24 anos, você fala: eu tenho 24 anos. E tô ganhando, já fazendo tudo E tô isso, ganhando, né? e a gente conquistando o Marcel. Próspera, né? O Marcel se formando na faculdade, e a gente ali, e eu falava: Senhor, o que eu faço agora? Mas eu acabei surfando e contei com a ajuda da minha mãe com relação a cuidar dela, né? Claro, com a melhor pessoa. A melhor pessoa, né, nesse Rede caso. de apoio Total. nessas horas fazem toda a diferença, Total. né? E aí, com a Lu, foi nesse sentido, né? Que eu voltei. Só que E não aí é eu só, voltei. a sua mãe não é só uma rede de apoio, né? A Não. sua mãe é uma mulher, um exemplo a ser seguido, né? Sim. De fé, de convicção, A né? pastora Maria Guerra, né? Querida, É verdade, maravilhosa. Que eu amo também. Beijo, Maria. É. Beijo nosso pra você. Beijo. Ela sempre assiste os Amo também podcasts, essa viu? amiga. Ela assiste. Ela assiste, ela ama, ela assiste todos. Ela é uma bênção Ela também. manda, sempre que ela tá assistindo, ela manda uma fotinho pra gente. É Tô mesmo? assistindo. Ela é uma bênção. Amo Ela, também o a vida Roberto, o Gabriel, dela. eles são Nossa, demais. Uma coração bênção. daquela pastora. Ai, meu Deus do céu também. Aí eu tava... Um dia minha mãe foi na igreja e minha mãe tava precisando de uma oração. E acabou Sim. orando por ela. Claro. E o Senhor revelou. Falou assim que ela tinha... exatamente esse dom, que Deus tinha dado dom para dela da família, de cuidar dos filhos, que ela tinha um Nossa. poder sobre os filhos sobrenatural. Que tremendo. O Sua Senhor mãe assumiu revelou. esse papel. E a minha mãe, ela assumiu esse papel. Porque tem gente que não E eu vou te assume, né? falar, por isso que eu tenho um exemplo, ela. Que tremendo. Ela assumiu esse papel. Isso não quer dizer que a vida da sua mãe foi um mamãozinho, né? Não, sem recursos. É. Ela assumiu esse papel sem recursos. Exatamente. E foi sustentada pelo Senhor Sua mãe não em todos os fez detalhes. isso porque tava fácil pra ela, né? E ela não fez sabendo, ela sempre Exato. fala isso. Ah, que Ela tem bonitinho. essa humildade, ela fala assim: mãe, ela fala: filha, eu não sabia. Porque eu a gente fiz fala, porque foi né? A o pessoa Senhor. faz, mas ela tem tudo. Ela... Não, a gente sabe. É lindo de ver. É lindo. Aí eu falo. É a coragem de escolher coragem. aonde Deus te levou, Exato, né? Te então- fez, né? Eu fui inspirada por uma mulher. Que lindo. Que isso tremendo. hoje, pra mim, é aquela que É colocou uma na... honra, né? Nossa. Ser filha de uma mulher dessa. Ela fala: eu não tenho nada, mas eu Carregar o acredito. gen de uma pessoa dessa, convicta, decidida. Demais. Né? E eu não falo decidir só pro certo, decidir também pra abrir mão do errado, né? Total. Porque a às Bíblia vezes o ensina certo, a gente... Bi... o certo é mais fácil, desculpa. Exato. Mas às Agora, vezes abrir mão assim, do errado nem é mais é errado certas Sim. coisas. Exatamente. Mas às vezes o Senhor nos pede. É a renúncia, É né? a renúncia. E a gente precisa entender a estação que a gente vive. Precisa. Porque é o Senhor. E só pra entender é só ouvindo a voz do Espírito Santo, né? Eu falo que quando eu vou abrir a Bíblia, eu abro assim a Bíblia, né? E eu sou muito visual e eu via muito meu sogro fazendo isso. Eu
E eu olhava e ficava imaginando como ele estava entendendo a Bíblia, né? E aí um dia o Senhor falou assim, ele chama um intérprete. Aí eu fiz assim, dentro da minha cabeça, ele chama um intérprete? É o Espírito Santo. Ah, perfeito. E aí toda vez que eu abro a Bíblia, eu falo assim, Senhor, me dá o teu Espírito Santo para entender o que o Senhor quer falar ao meu coração. Amém. Porque eu posso me esforçar, eu posso me dedicar, eu posso falar que eu leio todo dia. Se eu não tenho a minha alma quieta, a minha mente mais acalmada, eu não vou discernir. Exato. Espírito Santo, sobressaia sobre toda a falação interna. Exato. E que eu venha entender a interpretação daquilo que os meus olhos leem. Porque é muito além dos meus esforços, é muito além do meu hábito, é muito além da minha entrega, é muito além da minha renúncia. Exatamente. É muito além do meu compromisso, da minha agenda. Eu preciso ouvir a tua voz. E aquietar. E aquietar. Então é muito, né, o que eu estava falando da renúncia. Mas agora eu quero passar para um próximo tema. E antes da gente fechar, da sua entrega, né, desse caminho ao Senhor aí com essa sua experiência, com a Luísa, a sua ida, e com essa marca da tua mãe, né? Muito incisiva, e eu lembro muito do filho pródigo, quando voltou para casa. E o filho pródigo, ele, para mim esse texto é extremamente rico, e eu consigo enxergar nele, toda vez que eu leio, várias interpretações. Mas no contexto que você compartilhou com a gente aqui, eu vejo que o pai, antes de tudo, antes de dar a sandália, de dar a roupa, de dar o anel, o pai deu um abraço. O pai trouxe para perto. Uau! Você entendeu? Ele amou. Ele amou. Ele trouxe para perto. Ele sabia como trazer aquele filho para perto. Ele sabia que talvez não seria só a sandália, só o anel ou uma festança. Exato. Ele precisava do abraço para entender. Pode entrar. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso na sua vida, Thalita. Amém. Eu sei que a forma que Deus trabalha com cada um, ela não é uma regra. Exato. Mas ela serve pra gente de inspiração. Exatamente. Né? E de testemunho vivo do poder de Deus, né? Eu creio nisso. E na sua vida foi assim, né? Você foi abraçada na sua dor. Você foi abraçada na sua angústia, na tua imaturidade, no teu medo, através da vida da tua mãe. Mas pelo poderoso Jesus. Tremendo. Né? Que eu não tenho palavras. Exatamente. Pra falar. E eu vejo assim, acho isso muito lindo, porque por isso que eu falo que esse texto é tão rico. Porque tem tantas coisas que a gente fala do filho pródigo, né? Mas é exatamente isso. Não que você fosse, né, caiba esse papel de filha pródiga. Mas eu falo mais a questão do abraço. No quesito, né? Exato. Jesus abraçou o seu medo. Abraçou. Né? Abraçou a sua pequena fé, talvez. Exato. Não vou falar que era falta de fé, não, mas pequena, era pequena. Muito mas a palavra pequena. diz que não importa o tamanho da fé, né? Não. Importa o tamanho do nosso Deus. Exato. E ele é tão lindo que ele não vê a gente hoje. Ele não desiste da gente, Não, né? né? Agora, vamos passar para o próximo assunto, Amém. que é um assunto muito valioso. Mais um assunto dessa trajetória de uma pessoa tão nova, mas tão experimentada em Deus. Você teve, infelizmente, um câncer, né? Um câncer de pele. Exato. E através desse câncer aqui, né? Exato. Que você tem até a cicatriz. Tem uma Quantos pontos você tomou? Eu acho que foram uns 8, 10, se eu não me engano. Desde o seu... Não vou da sua falar orelha. exatamente, que Foi eu posso bastante. errar, mas foi Ficou. bastante. Foi né? mesmo. Foi uma... Ainda ficou um defeitinho aqui. O médico falou, quer fazer outra cirurgia pra gente cobrir? Reparar? Eu falei, não. Ah, precisa, uma mulher bonita aqui dessa precisa é a reparar. marca da promessa. Eu preciso lembrar. Eu sempre brinco com isso. Eu falo assim, eu olho no espelho e o Senhor fala assim, eu te curei. Ah, que linda. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu precisava, aí ficou um puxão aqui, né? Sim. Aí não Tipo sai. uma pencinha, né? Uma pencinha. E eu deixei aí. É seu charme. Deixa ele É aí. seu charme do milagre. Eu não posso perder. Linda. E você falou que através desse processo que você passou, também teve a conversão do seu marido, Marcel. Sim. Né? Conta pra gente um pouquinho. Papai, essa parte. Conta pra gente desse processo. Qual foi o câncer? Quanto tempo foi? Só para o pessoal de casa entender um pouquinho mais. Bi, antes de mais nada, quando eu entrar nesse título, eu queria te lembrar uma coisa. Antes de eu ter o câncer, um dia eu ouvi você falar, eu não sei aonde, tá? Não sei se a gente tava no culto, se você tava ministrando alguma coisa. Sei que a gente tinha se falado, e sabe o que você falou? O quê? Você falou assim, tá, sabe, a gente é assim, ó, a gente canta lá, usa-me, Senhor. Ai, eu canto isso pra muita gente. Você lembra isso? Lembro. E isso eu guardei no meu coração. Porque você falou assim, a gente não sabe o peso
que é isso. A gente às vezes não sabe o que a gente fala. É. O peso que eu falo no bom sentido. Eu entendi, mas a responsabilidade... Exato, a palavra melhor é essa. É a responsabilidade do que a gente tá falando, do que a gente né? tá A falando. gente precisa ser sincero com A Deus. gente precisa Prestar um ser culto a sincero. Deus tem que ser de verdade. E depois que você me falou isso, É. você sabe o que eu penso agora? Todos os louvores que eu vou cantar, Você presta atenção. quando o Senhor fala assim, então me tira o medo, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, que eu De eu fato, vou eu quero que tentar tira. não ter medo. Isso. Eu tô começando a ver as partes que eu não tô... Porque a gente, Sei. às vezes, canta muitas mentiras que a gente não tá falando de Isso. verdade. A gente tá usando ali. E Deus não merece. Isso! E eu falo assim, né? Não que eu me contente a este lugar, mas eu falo, Deus, quando eu falo isso, com muita responsabilidade, né? Só pro pessoal de casa entender, tem um louvor que é Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? Aí o refrão é... usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Esse. Eu estava grávida da Manuela e eu participava da Tarde da Bênção, no louvor da Tarde da Bênção. E eu fechava os olhos e eu sempre gostei de entender muito a letra, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a cantar esse louvor, eu falei, já pensou se Deus usa a minha gravidez, minha filha? Não tô pronta, não quero. Olha lá. Falei e fui sincera com Sincera. Deus interna. Falei, essa parte eu não canto. Eu ficava assim, ó. Quando eu cantava essa parte, pros outros parecia que eu tava em espírito, mas na verdade eu tava assim, Deus, me tira desse medo, desse estágio. Eu ainda não tô pronta pra isso. Não. Eu quero um dia cantar. Exatamente. E aí Deus me deu a minha segunda gravidez com a Helena e eu tinha credibilidade espiritual com Deus pra falar, esse estágio eu encaro. Isso. Porque eu passei ele, Senhor. Exato. Eu agora vou te honrar porque eu não me fiz vítima, eu me fiz sincera. Sincera. Mas eu vou sair desse lugar e eu quero avançar, Pai. Exatamente. Eu preciso entender que é um estágio, mas eu não posso, mas eu tenho que ser sincera com Deus. Não posso Preciso cantar uma ser sincera. mentira. Não posso ficar Eu paralisada não, aqui. pra mim, Deus não merece isso. Não. Ainda que eu possa profetizar essa verdade pra mim, se eu tiver afim não. Se eu tiver cunho e, claro, responsabilidade em profetizar. Mas nem isso eu tinha na época. Eu também era novinha, né? Então eu não tinha. Eu falei, essa maturidade eu não tenho ainda. Deus, Exato. me leva pra outro lugar. Exato. E Deus aprove, depois de 6 anos, eu poder profetizar. E glória a Deus que Ele não usou. Exato, Com as mas minhas você filhas. vê que isso... Você falou isso pra Foi. mim e eu realmente falei, Senhor, é isso. E hoje eu me policio. E... né, agora a gente tá no tema do câncer. Isso. Foi em 2013. Nasceu uma pinta aqui, uma pinta meia deformada. E aí eu fui, né, ao médico. Alguém me falou, não lembro agora. Acho que foi meu chefe na época que eu tava lá. Ele falou assim, essa pinta tá estranha. Você sempre trabalhou fora, né? Sempre trabalhei fora. Você tinha seus filhos, marido e sempre trabalhou fora. Meu marido, meus filhos e trabalhava... A Luísa até então, né? Sim, até então. Em 2013 só tinha a Luísa, Sim. trabalhava fora. E em 2013 identifiquei, alguém falou pra mim, vai ver isso. Doía, coçava, alguma coisa? Coçava, mas muito de vez em quando. Mas ele Nada era muito. um formato estranho, grande e 2 cores. Ah, Ele mudou, ele era pequenininho, ele foi mudando no decorrer. sim. E dizem que é isso mesmo, né? Sim. Ele começa a alterar. E aí eu falei, bom, eu vou. Fui uma dermatologista lá, perto do meu trabalho. E ela falou assim, olha, Thalita, eu vou ser sincera com você. Não estou gostando do que eu tô vendo. Que ela vê com aquele... É aquela lupinha, né? Aquela lupa, ela falou que já é reveladora, né? Aí eu falei, doutora, como assim? Ela falou, isso daí não tá me cheirando coisa boa. Você tinha histórico de câncer na família? Eu não sei, assim, de Recente, precisar. mãe, pai, irmãos? Não. Não, Até mas então, a minha avó, eu creio que ela faleceu de câncer, mas ela começou com um problema e mas depois nada descobri. de alguém muito próximo? Pai, mãe, irmãos? Não. E aí você foi, ela viu, Ela viu e ela falou assim, você precisa marcar uma cirurgia. logo de cara. Ela falou assim, eu não quero nem te falar nada, é cirúrgico o seu caso. Ai, meu Deus. Você saiu de Tomei uma lá? porrada. E aí você tava na igreja, né? Firme e forte. Tava na igreja. Você batizou na firme e SOS forte. também? Eu batizei... Não, eu não batizei na SOS. Não? Eu batizei em outra igreja, que foi... Como que chama na igreja do pastor Antônio? Lembra do pastor Antônio que ele foi até na nossa igreja uma vez? Não e me da recordo. pastora Sônia, paz da Jordana. Ah, sim, da Jordana Cantarelli. Isso mesmo. Conheço. Eu me batizei na igreja deles, que eu legal. comecei... Eu era de lá. Ah, Não legal. comer. 12 anos... Quando eu tinha 12 anos, eu era de lá. Ah, legal, tá bom. E me batizei. E aí, Bi, quando ela mandou, ela falou, é quase cirúrgico, né? O seu caso, eu quero que você vá pro hospital. Fui pro hospital, aí eu fui marcar consulta lá com o especialista, Sim. Marcamos, cirurgia plástica. Fez a minha cirurgia. Marcamos, ela tirou o câncer, ela tirou até com uma anestesia local. Olha, Tipo, pensei até, isso né? questão de 2 semanas. Mais ou menos. Eu lembro de você orando
lembra? pedindo pra oração lá no Eu lembro. lá na pro Bruno, frente, eu e lembro. o Bruno também. Eu lembro. Na verdade, eu fui conversar com o Bruno e falar pra ele, pastor, eu estou com câncer. Eu tava tão desesperada e o Bruno me acolheu, assim, ele falou... Eu lembro "Nossa, que era no vamos meio orar." da igreja, bem no corredor, eu lembro Você desse lembra? dia. Lembro, Você lembra? lembro. E aí eu fiquei desesperada. Só que assim, no processo disso, até que eu fiz a cirurgia e que fizesse a biópsia, que a biópsia... É depois, né, da cirurgia. Isso, foi a cirurgia que eu fiz, ela levaram pra biópsia, eu fui buscar o resultado do exame com a minha mãe e com a Luísa, no médico. Chegando lá, a médica que me operou, que ela é cirurgia plástica, ou seja, ela não entende nada de câncer. Câncer, sim. Ela só tirou Um nódulo. uma pinta Uma até pinta, então. Que aí eles dão uma puxadinha pra tirar um pouquinho do fundo. Isso, um pouquinho mais, pra É. fazer com margem de segurança, aquela coisa toda. Sim. Aí ela falou assim, ó, vem aqui. Bia, foi no ambulatório que ela falou comigo. Assim, ó. Vem aqui. Você tem um câncer e é o pior câncer que você tem. É o melanoma. Eu fiz assim, oi? A minha mãe, oi? Porque minha mãe já... Uau, né? Já chega e já toma as dores, assim, minha mãe. O que você tá falando? Não, ela está com melanoma. Tá, aí minha mãe já assumiu, que eu calei. Aí minha mãe, mas tá, você dá essa notícia pra ela e você pode nos dizer o que temos que fazer, né? Ah, eu não sei, eu só fui... Assim, Bia. Ou seja, ela devia ter te encaminhado. Olha, eu vou te encaminhar pra um médico, indico que você vá, converse com a pessoa, pra deixar a pessoa te dar essa notícia, Eu né? acho que ela foi tão assim... Tão No automático, às vezes, pra todo né? mundo, Pra que não eu falar nem culpo ela Pra também. não falar insensível, às vezes as pessoas estão no automático Então, mesmo. no automático, ela falou Muito assim, comum. eu não sei. Ela falou, mas tem uma médica ali, você vai até ali, que ela pode te atender. Minha mãe falou, quem? Ela é especialista? Ela é. Que bom. Que bom, amiga. Você não sabe. Nós abrimos a porta, por isso que eu falo. Quando eu abri a porta do consultório da médica, ela tava até com óculos assim, ó. E ela tava olhando alguma coisa. E ela... Sabe aquela pessoa quando lê pelo óculos, assim? Sei. Abaixa bem o óculos no nariz. Aí nós chegamos, eu falei, doutora, eu acabei de receber um diagnóstico. Aí minha mãe falou, ela acabou de receber um diagnóstico e deu que é um câncer, um melanoma. Bia, ela não olhou pra nós. E a minha mãe sentiu que o inimigo usou a boca da médica. Nossa. Porque foi muito, assim, profundo. Até me Foi muito perverso. Foi. Ela não levantou o olhar, né? sim. Ela não levantou. E ela fez assim, é melanoma? Pode ir atrás, que isso daí já pode ter dado metástase, já pode estar dando aí, e olha, se bobear, tem pouco tempo de vida, hein? Na frente da minha filha, né? Aí eu... Peraí, primeiro tomou um chute aqui. Eu tava tão Você foi perdida. esmurrada Eu tava ali. assim, ó, eu não sei o que eu faço agora. Gente, que insensibilidade. Mas ela foi usada, porque minha mãe falou assim, você pode olhar pra mim? Ela, não, agora... Ela não falava com a gente, minha mãe falava assim, muito obrigada. Ela tava concentrada no que ela tava lendo. Eu não sei, foi muito pesado, foi uma coisa... Perversa. Um peso que eu não sei te explicar. Que até hoje eu lembro Você lembra da disso, sensação? me dá sensação, isso, um peso, uma seta, uma maligna, que eu nem culpo a médica. Ela foi usada ali naquele momento e a gente discerne isso, a gente sabe que existe isso. Porque a gente... Pra me causar um medo, porque a minha fraqueza, o Senhor, ele é igual eu falo, eu não tenho medo de falar, eu tenho minhas fraquezas, eu não tenho receio. E o inimigo conhece elas. Conhece. E ele quis ali já começar a colocar um medo. Fala assim, peraí, a voz de Deus você não vai escutar. Você vai escutar a minha. Você pensa que você vai viver? Eu vou te dar agora. Vou dar fruta. Vamos alimentar esse medo. Ó, tem um versículo, né, que a gente separou. Isaías 41. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Meu Deus. Não temas, Thalita, que eu te ajudo. Que voz que a gente quer escutar, né? Na hora da aflição, na hora de um diagnóstico. O desespero, ok. Mas eu sou refém dele? Não. Isso, Bia. Eu estou fixa na palavra do Senhor, Glória né? a Deus, é isso. E a gente precisa comunicar, né? Como eu bem disse há pouco tempo atrás. Aos santos, né? Tudo aquilo que a gente precisa. Que a gente tem precisado, né? E a Bíblia também fala isso. Então, o medo era um lugar que... Nossa, o medo era uma coisa que eu tinha. E o inimigo sabia. E ali eu tremi.
E aí, eu falei, o que eu faço? No corredor, eu saindo meio atordoada, eu falei, o que eu faço agora? Marco uma... Você foi nocauteada e não sabia. Uma coisa estranha. Aí eu falei assim, moça, por favor, eu preciso marcar uma consulta. Um especialista. A moça falou assim, o que tá acontecendo? Um anjo caiu, falou pra mim. Olha, tem esse médico aqui, ele tá em tal rua, ele é especialista em melanoma. Vai lá. Aí eu, mãe, nós vamos marcar agora. Minha mãe já pegou o telefone, ligou. Ó, eu tenho um encaixe hoje. Oh, Jesus, obrigada. Aí eu peguei e falei, glória a Deus. Aí minha mãe falou, Deus está no controle. Aí eu falei, amém. Amém. Bia, ele me deu o valor da consulta, né? Que é só em dinheiro, ele não aceitava convênio. Sim. Eu parei no Banco Itaú para sacar dinheiro para consulta. Eu parei, eu me dei conta da filha que tava atrás. Nossa. Foi tremendo. Eu falei, minha filha. Quando eu olhei pra trás, assim, eu vi ela sentadinha na cadeirinha, né? E ela, assim, com 7 anos de idade. Mamãe, você vai na consulta. Fica tranquila. Você não tem nada. Nossa. Bia. Mas ela falou com uma propriedade pra mim. Tá achando o diabo que vai usar a médica? Filha, mãe, você pode ficar tranquila. Você vai fazer tudo isso, mamãe. 7 anos. 7 anos. Que tremendo. Ali o Espírito Santo falou, filha, continua, faça. Deus usa as crianças. Bia. Deus usa. E eu Como fui. o diabo tentou, né, muitas vezes, várias crianças, né? Moisés foi uma delas. Exato. Jesus também, né? Exato. Por que não Deus não as usaria? Ela foi usada e ela falou com propriedade. Eu não sei. Você sentiu autoridade? Autoridade. Era a boca mesmo, ela falou, era o Espírito Santo. E assim, uma criança falar com tanta profundidade. E não estava entendendo, 7 anos não entende muita coisa, não tá percebendo. Ela só profetizou. Que tremendo. E esse médico... E aí nós fomos no médico, acabei explicando pro doutor, resumindo, ele falou, vou te pedir todos os exames, eu vou fazer um check-up de você. Sim, eu lembro disso. Você lembra, né? Lembro que aí disso. eu fui, aí eu cheguei na igreja, Bruno, eu tô com câncer e eu não sei o que vai ser, vou ter que fazer um monte de exame. Aí o pastor Paulo me pegou, ele falou, Thalita, nós vamos orar. E vai cair por terra. Amém. Ele me ungiu, o pastor Paulo. O Bruno depois, no outro dia, me ungiu, que eu ia fazer os exames. Eu lembro. Enfim, a gente se... E a tua família toda ali com você. E a minha família toda ali comigo, né? Que foi uma bênção, né? Foi. Também ali naquele momento. Foi. E eu fiz... Aí eu ia fazer... A gente tava meia perturbada... Assim, vou falar bem a palavra. Meia perturbada com essas informações. Muito. Só que assim, eu tinha uma força dentro de mim, que eu sei que não vem. Que era o Senhor, né? É puro Deus. Eu tinha uma força, Bi, que eu não sei te explicar. Eu tinha medo, mas eu tinha força. Que tremendo. Eu tinha pânico, mas o Senhor me sustentava. Que tremendo. Ele te preenchia. Era uma coisa que... Você sentia, mas o resultado do pós-sentir era a força dele. Exato. E aí eu fui pra casa, né, com todos os resultados do exame. O médico falou assim, vou te operar de novo. Falei, doutor, por quê? Porque assim, eu não sei o que aconteceu, o que tiraram de margem, o que foi que fizeram. É melhor eu abrir. É melhor eu abrir, raspar tudo em volta e mandar mais uma vez pra biópsia pra ver se a gente tem a cura. Que tremendo. Falei, amém. De fato, era um melanoma. De fato, era um melanoma. E ele tinha grau esse melanoma? Tem grau, alguma coisa? Então, vou te contar. Tinha grau, Bi. Deus purinho. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, fiz todos os exames. Na verdade, antes de fazer exames, eu fui pra casa. O meu marido, um beijo pra você, amor. Ele, curioso do jeito que ele foi pra internet. Ele gosta de entender as coisas. De entender. Um advogado, né, gente? Um advogado. Curioso, ele... Interessado. E ele foi atrás pra saber o que eu tinha. Claro. Qual era a gravidade da minha doença naquele momento. Sim. Só que o Google, às vezes, ele prejudica um pouco, né? Você sabe? Então, às vezes... Então, ele viu assim... O Marcel, ele só olhou assim... Um melanoma, se estiver num estágio tal, você tem 5 anos de vida. O Marcel só pegou isso. 5 anos de vida. Ai, foi o que ele gravou. Foi o que ele gravou. Uau. Mas aí, eu entendi
que ele precisava entender isso naquele momento. Ele precisava ler. Deus Foi o sabia por onde Senhor pegar o Marcel. que colocou aquela página do Google e falou, 5 anos de vida. Espírito Santo é oportuno, né? Eu preciso te acelerar, meu amigo. Eu falo não que a precisa. criatividade de a Deus nos atrair muito lindo. é dele. Nossa. Eu falo que o diabo não é criativo, é só Não, Deus. é só Deus. Ele usa todas as ferramentas para nos atrair. Exato. Né? E aí eu fui pra casa. Ia marcar todos os exames. Cheguei no meu quarto. Ajoelhei e fui orar. E eu falei, Deus, eu não tenho força. Eu não sei o que o Senhor tá fazendo. Eu falei, essa foi minha oração. Mas eu quero confiar. Em nome de Jesus, me ajuda. Porque na minha força, eu não tenho. Vou. Eu tenho. Eu sei que eu sou fraca. Eu sei que eu sou fraca. Mas me sustenta. O que o Senhor tá fazendo, não posso imaginar. O Marcel chega. E ele me viu orando ali, naquele momento. Ele chegou chorando, que o Marcel é difícil de chorar. Ele Sim. É muito raro ver. Ele chegou assim, ele olhou pra mim e falou, como que você consegue ter essa força? Como que você consegue ter essa fé? E eu olhei pra ele e falei... sabia o que você tava falando. Eu falei assim, eu não consigo, é Deus. Eu falei pra ele, eu não sei. Ele falou, eu não consigo ser assim. E aí, nós dois ali nos abraçamos e eu falei, eu preciso de você. Eu falei, agora mais do que nunca, vamos comigo. Nós vamos vencer. Eu creio nisso, né, Bia? Sim, sim. E aí o Senhor começou a falar assim, filha, calma aí, eu vou te dar algumas... O abraço de novo do filho pródigo. É aquele negócio, o Senhor, ele não abre tudo que a gente vai passar. Sim, Conforme não. a gente avança, ele vai mostrando. Exatamente. E eu fui avançando e ele foi me mostrando. E eu tava tomando um banho um dia e o Marcel entrou. E eu no banho. E ele falou assim, amor, eu vou te falar uma coisa. Você vai fazer os exames amanhã? Eu falei, vou fazer. Ele olhou pra mim, Bia. Ele falou assim, se der tudo negativo os seus exames, eu começo a ir com você pra igreja. Desse jeito. Aí eu fiquei assim, de Atônita de novo, já né? fiquei assim. Aí eu falei, ele falou, e eu vou É me um convite, assim, pra você, Thalita. Ativa o botão. Vamos crer? Vamos depender? É Deus falando assim, Vamos aumentar a fé, filha. filha, É, eu estou aqui. é. Nada vai acontecer a não ser que eu queira. Nossa. Foi que nem Continua. Davi, quando ele orou pelo filho dele, né? E aí o Exato. Senhor levou o filho dele, o rei Davi. E aí ele falou assim, eu podia estar aqui, né? Óbvio, Davi podia ter pensado com o tamanho a dor dele, quanto ele chorou e orou para aquele filho. Vou viver meu luto, né? Vou viver minha dor, não. Bateu as sandálias, levantou, tomou um banho, comeu. Falou assim, eu escolhi crer. Amém. Eu escolhi depender do meu Deus, do meu Amém. Senhor. Amém. De quem sabe que isso eu posso suportar, isso eu posso transpor. Amém. Porque Ele é a minha força, Ele é a minha fé. Exato. E foi esse convite que Deus te fez tomando banho Fez. pelo Marcel. E aí ele falou assim, e tem outra, eu me batizo. Meu Deus, ele já deixou que nem sua mãe. Não, Você ele- vai e vai dizimar ele, eu vou e vou me batizar. Eu vou pra sua igreja e eu vou me batizar. Aí Gostei, hein? eu falei, meu Deus. Ele aí, já sabia o caminho que tinha que tomar, Aí hein? eu tava lavando meu cabelo. Ele já sabia. Ele sabia todo o beabá, Marcel. Marcel. Já tinha entendido, Já tinha. né? E eu pus a mão na cabeça, eu tava lavando meu cabelo, o Espírito Santo na A entrega hora. de corpo e de alma, né? Exato, foi isso mesmo, A entrega Vi. de corpo e de alma. E eu tava lavando meu cabelo, as lágrimas escorrendo, e eu, Senhor. É Aí isso mesmo? eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Ele falou, filha, você tá entendendo? Só falou isso pra mim. Nossa. Mais nada. Que tremendo. Ele falou, você está entendendo? Que tremendo, Thalita. E aí você fez os exames? Eu fiz exames. E assim, na riqueza dos detalhes eu não vou poder te explicar, mas eu via Deus em tudo. Na que me atendia, na que fazia o exame, o Senhor me catando Deus na mão. cuidou dos O Senhor detalhes. O mesmo jeito que eu tive o medo, o Senhor sabe do que eu gosto também. Que é lindo. ser abraçada. Eu sou amorosa, eu sou daquela que... Do tato, do né? tato. Verdade. E o Senhor Do me... toque, né? Perdão. Eu sou do toque. Você é do toque. Eu sou daquela de... Oi, tudo bem? E aí, é o meu jeito. E o Senhor Ai. me preparou. Que lindo. Até pra fazer os exames. E aí os médicos, não tem nada aqui não. Ó, tá tudo certo aqui. E eu, aleluia. Deu tudo glória a negativo? Tudo negativo. Glória Tudo a Deus. negativo. Eu acho que a gente podia acabar esse podcast agora. Tudo negativo. Fala E sério. no caminho de volta, estava numa rádio evangélica lá, não sei qual na época.
O Senhor falou assim, você pensa que essa enfermidade vai te matar? Não. Mais uma vez, filha. Essa enfermidade vai te fortalecer. Glória a Deus. Aí minha mãe, toma posse! E eu, amém! E a gente assim junta, glória a Deus! E a gente louvando. E aí fui no médico, o médico falou assim, filha, te operou, fez uma cirurgia, mas aí eu tomei geral. Aí deu a cura. Ele falou assim, ó, você está curada. Meu Deus. Você está curada. O seu melanoma, você me perguntou do... O grau, né? Do grau, né? Ele falou, o seu melanoma é... Eu não vou agora recordar, tem a derme, a epiderme, e tem 3 camadas da pele. E o meu melanoma estava na primeira. Não tinha nem passado para a segunda. A segunda, era bem mais superficial. Era superficial. Acredito que de muito sol, muita exposição solar. Quando eu era mais nova, eu tomava muito sol. Mais nova do que ela já é, no caso. Enfim, mas aí eu tomei muita radiação sim, e acarretou. E você acabou dando... Acarretou. E hoje você usa protetor solar. Muito! Inclusive agora, tipo, a gente tem que usar. Exatamente, cheia, na mão, né? A gente que é muito clara. A gente que é muito clara. O médico fala assim, você não pode ficar só nos horários permitidos. Isso é até legal. bom a gente passar, porque também... É claro, é saúde, né? Saúde. A gente precisa ser prudente, né? Precisa ser, então... E aqui eu tinha separado... Foi esse versículo mesmo que eu tinha separado. É esse mesmo, da conversão do Marcel, que a gente falou sobre o medo. Mas só pra não passar muito do nosso tempo, eu queria que você falasse um pouco... Agora eu quero que você vai ter que escolher, porque a gente não vai ter muito tempo. Sério? A gente vai ter que escolher, você escolhe. Tá. Você quer falar do seu trabalho, da internação de saúde do Luca, ou da sua caminhada com Deus dentro do seu lar? Meu Deus. São pontos tão, né, relevantes para mim e na minha caminhada, mas posso falar para você escolher um? Posso. Pode. Eu prefiro. A caminhada com Deus no seu lar. Eu acho que é exatamente. É. Não que as outras não sejam, Não né? seja. São tremendas. Exatamente. Mas eu acho que a vida profissional, uma vai puxar a outra aqui. Porque, resumindo, vai acabar acarretando nas duas agora. E o que eu lembro, assim, só pra fazer um resumo pessoal de casa saber também, a Thalita sempre trabalhou fora, sempre foi uma pessoa que financeiramente contribuía muito bem, né, com a dinâmica da família. E Deus a convidou, através de alguns dos últimos anos, né, a rever esse papel, né, da questão da vida financeira, que era extremamente considerável no quesito de possibilidades, abria mais chances para fazer as coisas para os filhos, para casa, para viagens, para contas, enfim. E aí ela, por estar nessa caminhada com Deus, né, desde aí da sua conversão genuína, ela teve uma nova estação que Deus queria promovê-la. E eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas mulheres em casa passam, né? Nós temos vivido uma geração de um feminismo extremamente desconstrutivo, muito ruim, que tem tirado a mulher do seu papel, né? Exato. E um papel que a empodera, Exato. não que a subestima, não que a invaloriza, né? Não que a desfaz. Então, eu acredito que seja muito relevante esse seu testemunho aqui, porque isso vai falar de encontro ao coração de muitas mulheres em casa que estão nessa dinâmica, né? Que estão atropeladas por essa dinâmica e nem se enxergam, por vezes, nessa dinâmica. Exato. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, Thalita. De uma forma bem resumida, porque o nosso tempo tá curto. Lógico. Nosso bate-papo sempre é muito longo, gente. No mínimo verdade, 2 né, horas. Bia? A gente precisa. A gente conversa a gente sempre se atrasa quando a gente vai. Né? E assim, resumindo, eu não enxerguei que eu tinha que parar de trabalhar de imediato. Sim. Tá? Porque tem horas que a gente tá realmente no automático. Sim. A vida tava indo tudo bem. Tava indo tudo bem. Eu tava ganhando fazendo minhas coisas, indo, voltando. Pronto. A vida girando o reloginho, os filhos. Nessa fase você já tinha o Luca, né? Já tinha o Luca. Sim, só pra gente lembrar, são 2 filhos. E aí, o Senhor, ele fez assim comigo. Quando iniciou a pandemia, eu não estendia isso. O Senhor me parou de qual forma? O Luca foi internado com uma PTI, né? Não vou entrar muito nesse assunto, mas resumidamente. Ele foi internado, só que até que então, que descobrisse o que ele tinha, demorou. Porque processos. Eu lembro. Ele teve que fazer o exame do líquor, da espinha lá. Da medula. Da medula, né? Foi. Fez o líquor, fez tudo. Só que a gente estava nesse dia lá no hospital que ele fez. Vocês foram orar, o Bruno foi orar, o pastor Paulo também foi orar por ele, né? Não sei se foi o Bruno, acho que foi o pastor Paulo dessa vez, Foi. né? E a pastora Eliane foram orar. E aí...
Era no São Luís, ali, No São Caetano, São né? Caetano. Eu E lembro. aí, ele foi internado e não sabia o que tinha, mas ele tinha calombos, manchas no Eu lembro corpo. disso. E eu fiquei desesperada, o médico internou, viram que as plaquetas dele estavam lá embaixo. E aí, nesse decorrer, Você precisava se ausentar do trabalho. eu precisava me ausentar do trabalho. Foi... Não dava pra ser sua mãe nem o Marcel. Não, porque não tem condições. É a mãe nessa hora. É a mãe nessa hora. É. E aí, eu peguei, ele tinha que colher exame semanal, né? Então, eu tinha que estar ali toda hora com ele. Aí, eu cheguei Quantos anos ele tinha? Ele tinha 3 para 4. Nossa, muito É. pequeno, meu Deus do céu. E aí eu peguei e falei assim, meu, o que que eu faço agora, né? Vou chegar no meu E chefe. na cabeça da mãe já vem aquela coisa, aconteceu aquilo com a minha filha, agora acontecendo outra coisa com o meu segundo filho, Não, né? A gente Ô, pensa mãe, só nisso. mãe pra entender. O que Os eu nossos fiz de monstros- errado? Meu Deus do céu, os monstros que a gente tem na cabeça é só Jesus, viu? Mas Porque é por isso que eu falei, o diabo não é criativo, ele usa a mesma estratégia As mesmas pra estratégias. nos acuar. o inimigo assim, de novo, Aí eu falava tá assim, vendo? Deus, aqui não, pra parar. Exatamente. Tá vendo? Você pensa que você vai vencer? Você não vai vencer. Eu tenho um Deus estrategista que me dá saída, me dá refúgio, me dá colo. Aí eu Você acha que eu vou respirei. confiar em que voz? O Espírito Santo que me conduz? Amém. Glória a Deus por isso. E aí, eu peguei e falei, bom, ó, aí a médica me chamou, não sabemos ainda, vamos ter que ver o que ele tem. Pode ser tantas coisas, enfim. Sim, ele sim, tomou sim. vários remédios, aí foi. Eu peguei e falei pro meu chefe, cheguei pra ele, falei, ó, é o seguinte, eu vou ter que me ausentar toda semana, eu não tenho cabeça nem pra estar aqui, não sei o que meu filho Não sei quando tem. começa, quando termina. Não sei quando começa, não tem quando prazo. termina, não tem prazo. Ele internou, aí ele saiu de alta, aí ele internou de novo, foi Meu pra UTI de Deus. novo. Ou seja, eu vivi uns Oscilações, altos e né? embaixos. E do Luca, eu acho que foi até mais Porque demorou mais. extenso, porque demorou mais, Foi. né? Até que tudo acabasse. Aí eu fui falar pro meu chefe, ele olhou pra mim e ele falou assim, Thalita, infelizmente eu não tenho mais como ficar com você aqui. Porque eu tenho um sócio, o sócio... Preciso vender todo dia. a gente precisa estar ali. E É. ele tem toda a razão Claro. de estar Você tava falando quantos anos de isso. empresa? Eu fiz 18 anos de empresa, eu Nossa. tinha na época. Então, assim, eu trabalhei lá desde os meus 21 anos até... Entendeu? Então, quase 20 anos na Sim. empresa. E ele falou, apesar de te conhecer, ele me conhecia muito bem, sabia quem eu era. Ele falou, eu não tenho que falar de você, mas eu tenho alguém que eu tenho que prestar conta Sim, sim, isso. faz sentido. E eu falei, sem problema nenhum. Eu falei, mas eu quero que você me entenda, que eu não estou aqui porque eu não quero. Porque Sim. tem uma coisa muito mais relevante Sim. pra isso. Enfim. E aí eu peguei, ele falou, não. Aí eu falei, Deus... Ele falou, faz o seguinte, você vai ficar em casa e você vai cuidar dos clientes pra mim, mas eu vou te mandar embora com todos os seus direitos. Nossa. Eu falei assim, Deus, é além do que eu pedi, né? Porque eu falei, eu nem imaginava. O cenário tava bom, ficou melhor. Nossa. Só que às vezes eu entendi uma coisa. O Senhor, ele é muito assim... didático com a gente. Ele sabe o que fazer. O Senhor primeiro me deu mais do que era pra dar, assim, do que eu tinha, Sim, tava acostumada, porque depois eu tinha que renunciar, Uau. entendeu? E eu Entendi. entendi isso. Que massa. Às vezes, o que a gente vai precisar renunciar não é o que Jó não me foi faz assim, falta. né? Jó foi assim. O Senhor me mostrou muito claro isso. Você renunciar a uma coisa que não te faz falta não é renúncia. Agora, uma coisa que você gosta e que tá acostumada a ter. A sua independência, né? De uma ir e renúncia. vir, né? Ainda que você tenha um bom relacionamento com o Marcel, quando você tem a sua independência financeira, né? Diferente. É diferente. Você vai e volta mesmo, né? Claro, Sim. compartilhando de tudo, inclusive dos gastos, mas você tem Isso. aquela liberdade, né? E aí você Exato. abre mão também disso, né? Abrir mão. E aí o Senhor falou, e o Senhor me abençoou, eu fiquei em casa trabalhando e de repente a empresa ia falir. Só que eu já tinha recebido, olha só, Nossa. depois de 7 meses a empresa faliu. Thalita, quanto E, testemunho, né? Bia, o Senhor fez eu ser mandada embora e me pagou. Tem gente que não recebeu, vamos supor, O que você recebeu? vamos supor, demorou um pouco mais, teve Sim. processos, porque Sim. a empresa Passou por um problema. passou por um problema. E aí, eu entendi o que Deus estava fazendo ali naquele momento. Falei, Senhor, é muito além, né? E de repente eu peguei e falei assim... Aí o meu chefe falou assim, agora eu não consigo mais ficar com você, vou ter que te mandar embora de vez de tudo, Sim, sem sim, vínculo sim. nenhum. Só que no decorrer, na ida pra ele, falou, preciso falar com você. Na ida, no meu carro, o Espírito Santo falou pra mim, filha, você vai ser desligada. Vai ser mandada embora hoje. Bia, assim eu sentia. E eu, amém. Eu falei, amém. Ele falou, e você continua crendo. Porque eu estou no controle.
é o que eu quero. E eu fui lá, ele falou exatamente isso. Ó, você tá desligada, nananã. E eu, tá bom. Amém. Aí, saí. Sim. Saí de lá. Falei, amém. Agora eu vou viver com os meus filhos. E, querendo ou não, a minha casa é uma casa que tá acostumada com os dois trabalhando. Sim. Com uma estrutura familiar, com uma estrutura financeira. Sim. De dois trabalhando, Sim. né? Apesar que o Marcel, imagina, sensacional. Ele é, né? Não tenho o que falar Que dele, bênção, assim. que bênção. E... Só que 2 salários era 2 salários, né? Claro, com E- certeza. E aí, o Senhor começou a trabalhar em mim isso. A sua casa estava precisando da Thalita esposa, um pouco mais, não que ela não existisse. Não, e era da bastante, mãe. Bia. E da Era mãe. bastante. Eu quero aqui ser muito sincera com você. A minha casa estava... Poderia acontecer o pior se eu não me atentasse ao que o Senhor queria fazer. Era uma questão de quantidade de tempo mesmo, não era só qualidade, né? Essa frase é muito Exatamente. bonita, mas ela não é muito real. Não, não. A Eu gente não que estava vive sabe, sendo boa é. esposa. Eu não estava sendo Você não boa estava sendo, mãe. talvez, a suficiente, ou Não. tanto quanto precisava ser, Não. né? Você Porque- fazia o que dava pra fazer. Porque, assim, o mundo em si, ele vai num embalo. Ele exige, assim, né? ele A carreira, ele exige o tempo de trabalho, né? 8 horas A ali mulher por dia. super-herói. Aí que você dá tem o conta. trânsito, aí você tem a questão do seu cansaço físico. Então, é muita coisa para também dar conta das outras. Exato. Então, o consumir muito tempo também nos tira a habilidade de servir no tempo que sobra. Exatamente. Né? Porque não é só trabalhar 8 horas. Não. É o tempo que você vai pro trabalho, é o tempo que você volta. E aí também o seu cansaço, é isso que eu tô falando, né? Ah, E não, eu ge- tenho ge- tempo de qualidade. E eu sou... Eu acho que isso às vezes, tá? Eu não vou aqui definir isso como 100% regra, não. Mas, às vezes, isso é uma desculpa que a gente dá pra nós. Eu também Pra gente acho. ficar melhor com a nossa consciência. Eu também acho. É uma desculpa pra gente poder ficar bem. A gente acaba dando conta disso, né? E aí prefere. Exatamente. E foi exatamente isso. Porque quando eu me considero uma mulher meio estressada. E aí, tipo assim, Que mulher eu que não chegava... é? Brincadeira. E aí eu chegava em sou casa, eu falava assim, pô, vocês não fizeram isso? Ai, que era Porque só... você tá ali organizando Pô, a vida, eu a vida tô acontecendo. fa- Você tá fazendo e agitando, achando que sua casa tá no mesmo ritmo que você, né? E não tá. E quando eu vi, a minha filha tava precisando de mim. O meu filho tava precisando de mim. Meu filho com problema na escola. O Luca mal, não queria entrar na escola. Problema emocional forte. Presença, né? Ele Presença, precisava da sua afeto, presença. carinho. Toque, né? Toque, atenção, olho no olho. Oi, filho. O que você precisa? Não sabia o que era isso, Bia. Nossa, Thalita. Não sabia E o até que era então isso. você se julgava uma mãe interessada. Nossa, né? Inteira, Porque às vezes a entregue. gente acha que a gente tá E fazendo tudo bem, certo. é. E também não é errado. Não, não. Porque no dentro Mas de a um gente contexto... precisa Só que é igual eu falo, a gente precisa discernir o que Deus... refinar o nosso olhar de novo, né? E eu acredito Não é também... porque deu certo até agora, quer dizer que deu certo. Você já perguntou pra quem Exato. tá envolvido se tá dando certo? Exatamente. Você já perguntou? Porque às vezes você acha que tá certo, porque você também nunca perguntou. Exato. E eu falo isso muito pros pais, né? E mães em casa. Ah, meu filho tá aí, tá dando certo, mas tá dando certo pra quem? Exato. Você conversou? Deixou pelo menos falarem mesmo O a outro verdade? lado falar. O outro lado falar, os filhos falarem, né? Abriu ali o coração. Isso não quer dizer que você vai dar razão, mas você vai dar espaço, Exatamente. né? Entre uma família, a gente precisa ter espaço, né? Isso não quer dizer que eu falo aqui porque eu tenho esse espaço, mas porque eu tenho construído esse espaço. Amém. Com as minhas grandes dificuldades também. Eu tô aprendendo. Eu também. Então, assim, De é uma verdade. ideia do que eu tenho que fazer, não do que já tá pronto. Porque não tá Isso pronto ainda, mesmo, não. Nada. Exato. É igualzinho. Eu É. me coloco na parte de construção. Exatamente. E aí eu até falo, o que a gente vai ter de Deus o que a gente cava dele. Eu acho que... Eu trago isso pra minha vida, porque se a gente ficar no raso, a gente continua no raso, a gente fica no raso, não vai... Profundidade é relacionamento. Eu vou querer ouvir Deus, mas se eu não dedicar tempo pra Deus, eu não consigo ouvir Deus. E a gente não E eu ouve fui ninguém- aprendendo que lindo. isso. E Deus foi me trazendo isso dia após dia. Porque com o meu trabalho, eu não tinha esse tempo. Agora, com o decorrer do tempo, o Senhor me ensinou que até lavar uma louça é culto a Ele. Glória a Deus, olha. Às vezes eu tava lavando louça e eu chorava porque eu queria estar trabalhando. E às vezes eu questionava isso porque eu não posso ser mentirosa. Tá certo. É verdade. Porque a gente quer voltar. A gente acha que A gente o quer olhar valor pra da gente tá trás. no salário, né? A gente acha. A gente acha que o valor da gente tá no emprego. Ou tá, né, na... Um dia eu tava fazendo comida. Foi lindo isso. Eu vou contar porque foi lindo isso.
E eu fiz a comida. Sabe quando você olha pra comida, você fala assim, que comida bonita. Fui eu que fiz essa comida, juro. Eu olhei pra comida, a comida falava, sabe? E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, que comida bonita, saudável. E eu fui olhando. E o Espírito Santo falou assim, é aqui que eu te exorto. Nossa. É aqui que eu trabalho em você. Porque é uma renúncia. Fazer comida é uma dedicação. Que lindo. Preparar o alimento é uma entrega. É, do secreto, né? É um Ninguém tá tempo. vendo. E É. às vezes eu falava, pai, não consegui orar hoje, não consegui falar. O Senhor falava, você conseguiu. Nossa. A comida tá na mesa. A roupa tá lavada. Tá passada. Sua casa tá limpa. Você tá fazendo lição com seu Você filho. tá fazendo lição com seu filho. Você tá ajudando ele nas dificuldades de entrar na escola, né? E eu começo a A chorar. Luísa na questão da adolescência. A Luísa, então, nem se fala. Luísa é uma A parceirona, Luísa né? é minha... Gente, Que menina a de Luísa, Deus. ela é uma... Eu admiro aquela menina desde muito pequena, Bi, né? Mas agora mais eu ainda. imagino. Não é porque é minha filha. É, mas é. Só que a mulher ela de Deus. pensa numa mulher de Deus, é aquela menina. E eu falei pra ela, filha, Deus vai te honrar. Eu creio. Porque ela tem as renúncias dela. Que lindo, é verdade. E é o que eu falo. E já tem as lutas Já também, tem né? as lutas. Bastante. E é o que eu falo. Se alguém não começar, a gente não tem como deixar exemplos. Que é o nosso pastor Paulo ensinou isso pra É gente. verdade. É Que ele verdade. sempre batia nessa tecla. É verdade. Eu preciso ser pra poder ter. É isso mesmo. Primeiro. E eu comecei a falar assim, Senhor, não importa, minha casa tá bagunçada hoje. Lá, quando eu comecei o trabalho, e Sim. ainda tô no processo, Sim. mas eu olhei pra minha casa e falei, Isso meu faz uns Deus, 3 anos, né? É. Eu falei, meu Deus do céu, que bagunça é essa que tá aqui? Porque quando você dá atenção pra aquilo, Aquilo cresce. aquilo cresce e você enxerga como tá. Nossa. Quando eu parei pra observar a minha Você casa... viu, na verdade, os problemas primeiro. Meu Deus do céu. Você não prestava atenção. Não. Você vivia no automático. Minha família, tá tudo bem. Não tava nada bem. Uau. Tava tudo ruim. E eu Tava tudo pelas beiradas. Tudo raso. raso. Tudo raso. Raso e uma... Como que eu posso usar aquela palavra Você que não fazia tá o vindo possível. agora? É como quando tá maquiado o Ah, negócio. tava bem maquiado. Tá parecendo bonito, mas não tá? Sabe você quando passa- a gente quando você passa- acorda com o cabelo lá em Sei. cima e que a gente tá sem maquiagem? A gente passa a vassoura por cima e deixa não levanta o tapete. Isso. O por E baixo aí é as tudo pessoas sujo. olhavam e falavam assim, nossa, sua É quando a gente família... vai fazer faxina, não arrasta os móveis, né? Não limpou nada, só limpou onde o Exato. nego vê. E aí as pessoas falam, nossa, sua família é bonita. Eu falava, não é. Nossa, mas eu tô entregando... A pessoa tá passando isso. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu não tô passando uma verdade. Não, tá errado isso. Não importa. A oração que eu fiz é assim, ó. Eu quero ser vulnerável, mas eu quero ser de verdade. Não importa a vulnerabilidade que eu vou passar, mas eu quero ser de verdade. Porque não tem problema a gente ser vulnerável. Porque pra passar uma verdade pra você, Bia, preciso te contar aquilo que eu vivi. É. Não tem como. Eu não tenho como chegar pra você e falar, Bia, minha vida tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Isso é humildade, né? E eu falo Essa assim... vulnerabilidade é um Eu não- convite a ser humilde, né? De O que Senhor a falou gente pra não mim. se basta. Exatamente A gente não isso. consegue, a gente Não. não tá certo. Não tá a gente não é a gente. Não foi Deus Não que me era. deu, não é eu que penso. É, eu não consigo, eu Não. preciso, eu sou fraca. Exato. Eu errei. Exatamente. E aí eu fui construir isso. E, na verdade, tô construindo, lógico. Começou, né? Comecei. A enxergar A que precisava, enxergar. né? E nesse processo, o Senhor tem me construído a cavar mais dele. Porque sozinho eu não consigo. Que tremendo, Thalita. Então eu falo assim, ó... Às vezes a Luísa tá com uma questão, o Luca com outra, e às vezes eu falo... Aí o Marcel, às vezes, com outra, e eu falo, meu Deus, como que eu faço? Ou eu tento ajudar todos, porque eu me coloquei... Mas você virou o eixo daquela casa, né? Eu me coloquei, acho, ali... O Senhor me colocou, vamos ser mais específica. Sim, Porque o sim, Senhor sim. falou assim... Quando o Senhor conhece o coração, ali a ser trabalhado... É. E eu acredito muito assim, Thalita, também, que a gente decidiu escutar a voz, né, de Deus. Exato. E aí, eu não vou falar que isso é uma regra, tá? Isso é uma opinião minha mesmo. Tem hora que a gente fala, era o tempo oportuno. Eu acho que nem sempre era o tempo oportuno, é que Deus nunca deixa de bater na nossa porta. Exatamente. Às vezes, foi nesse tempo que você conseguiu escutar, né? Exatamente. Por isso que eu falo que não é uma regra, é uma opinião que eu tenho sobre isso, né? E eu acredito muito que, assim, não importa se foi antes, depois, importa que você escutou.
Exatamente. E que Deus tem sido frutífero em todas as suas escolhas, né? Porque é uma renúncia, é uma escolha, e a partir dela Deus tem honrado financeiramente a sua casa. Nossa, de uma forma... Tem prosperado na vida do Marcel financeiramente. inexplicável. Você continua não trabalhando fora. Você hoje serve num outro lugar, dentro da sua casa, trabalhando de uma forma que você nunca imaginou. Nunca imaginei. Que você serviria, nunca foi seu sonho, nunca foi sua Não. vontade. Não foi porque você precisava financeiramente, mas Deus tem te levado a um outro lugar hoje para servir mulheres. E através desse lugar, vocês têm falado de Jesus. Glória a Então, Deus por que por eu isso. quero... eu vou encerrar aqui o nosso... Antes de você Nosso encerrar, bate-papo? eu quero só falar uma Claro, coisa. claro. Se você me permitir, lógico. Eu não quero, assim, eu vou abrir até aqui, uma coisa meia íntima minha e do meu marido, mas eu creio que ele não vai ficar bravo comigo por causa disso. Também, se ficar agora, problema. Mas é pra honra e glória do Senhor. Amém. E é pro testemunho vivo da minha casa. Sim. E é por isso que eu conto, porque eu sei que o nome do Senhor será engrandecido. É verdade. E o Marcel sempre foi aquele que gostou que eu trabalhasse fora. Não, você É mesmo, tem que você trabalhar. sempre falava isso. Ele sempre te incentivava. Sempre me incentivava. Você vai trabalhar fora, você tem que... nananã, e eu, tá bom, tá bom. Só que quando o Senhor me parou, eu falei, Senhor, como que eu paro com o meu marido que ele não concorda com isso? Sim. Eu não quero causar essa discórdia. Se for do Senhor, eu preciso ter uma direção. Porque... Faz ele entrar no banheiro de novo comigo tomando banho. Faz ele entrar lá. Eu não sei como o Senhor vai fazer, essa foi minha oração. E o Senhor falou assim pra mim: você não vai ver o chão, você só vai pisar. Eu que vou colocar na hora. Nossa. Como eu vou fazer... Chamou o Pedro aqui, Natalita. Pedro, anda sobre as águas, Exatamente. Pedro. Como eu vou fazer, você não vai saber. Só faça. Não eu olha tô pro lado. mandando você fazer. Agora, o que vai acontecer... E esses dias eu escutei até do meu marido: nossa, amor, tá tão bom você em casa. Glória a Deus. Isso Ô, é Deus. Marcel. Por que eu tô falando Porque isso? Deus também tá Porque mergulhado no coração Deus do Marcel. Tá trabalhando na vida do meu marido de É uma verdade. maneira. Eu tenho descoberto um marido com um coração que eu nem imaginava. E quantos anos já tem? Vocês estão juntos? 23 Ou seja- anos. Ou seja, agora que eu tô... O Senhor faz tudo novo. Tá fazendo. Você tudo novo. entendeu? É isso, Thalita. A sua história tem dependência de Deus, tem Exato. renúncia, tem entrega. Eu queria te contar isso, E é uma forma de honrar ele. é uma Precisa- forma de honrar o Marcel, porque É. A eu... gente tem visto a entrega do Marcel. Eu quero só aqui agradecer a você, amor, por tudo que você fez por mim, por tudo que você tá fazendo. Porque, de verdade, nesse sonho, eu não abracei sozinha, entendeu? E eu pensei que eu ia ser contrariada, mas ele abraçou comigo. Mesmo com a dificuldade que Poderia gerar, poderia gerar, ou que até a gente não teria, entre aspas, porque às vezes ele também não porque acabou entende. tendo, né? Normal. Foi uma Exato. escolha, né? E de fato, abrupta também, né? E ele abraçou o meu propósito, entende? Porque é de vocês, é Meu uma Deus! família, né? E isso é pra glorificar o nome do Pra Senhor. você ver, Thalita, que lindo, né? A gente aqui como mulher sabe falar muito bem disso. Às vezes a gente acha que o nosso marido não vai saber cuidar de um filho, fazer uma comida. Aqui eu tô falando de uma coisa básica que acontece muito. Que ele não vai conseguir, às vezes, aceitar uma ideia nossa, mas a gente subestima porque a gente se acha muito boa. A gente se acha muito suficiente. A gente acha que a gente é Isso. indispensável. Isso. A mulher foi levada a um papel que subestima o papel do homem. Exato. E, infelizmente, eu falo desse feminismo destrutivo, tóxico, detesto essa palavra, mas esse feminismo que anula a masculinidade dos nossos maridos, dos nossos filhos, Totalmente. dos nossos irmãos, né? Totalmente. Então, a gente eu precisa tive que me entender... desconstruir. E aí, na verdade, para ele nem foi uma desconstrução, porque para ele estava tudo bem. Exatamente. Entendeu? E a gente achava que não. Você vê que Exatamente. lindo poder ver o quanto valor tem num homem, né? Muito. E eu admiro muito isso. E tem uma frase que eu separei. E ele nem reclama. Nem ele, reclama. ele faz assim e ele dá o melhor pra mim. Ai, que lindo. Eu acho bonito isso nele, porque ele faz assim, o que você quer. Te ele... honra. E assim, sabe quando você sente que seu marido é inexplicável? Que É lindo. só o Senhor, e eu agradeço a Deus por isso. E tem uma frase que eu li e eu gostei muito. Daquela sua entrega. Desejamos a multidão, nos deslumbramos, queremos que todos vejam o nosso ID, mas nossa validação está no secreto. A sua validação, Thalita. A escolha que você tem feito, né? Desde toda a trajetória que a gente pôde compartilhar aqui. Foi profundamente construída no secreto. Você foi chamada para ser uma mulher de sucesso aonde você estivesse, Thalita. Se fosse trabalhando fora com um chefe,
se fosse estando dentro da tua casa, cuidando dos seus filhos, fazendo comida, estendendo roupa, se fosse encontrando o seu marido em casa na hora que ele chega do trabalho e não chegando depois dele. Servindo mulheres hoje com a sua nova vocação, porque eu acredito que isso é uma vocação e não uma profissão. E a gente bem sabe disso, porque Exatamente. no momento oportuno E Deus tem sido muito próspero na sua vida, né? Eu vejo José muito na sua vida. Amém. A túnica da honra sempre esteve com você. Os irmãos acharam que arrancaram dele, mas ele sempre foi vitorioso até no deserto. Amém. Porque Deus usou pessoas, usou situações, usou vales, usou renúncias para honrar a medida que ele entregou para você. Amém. E glória a Deus por você escutar a voz do Espírito Glória a Santo. Deus. Pela coragem de servir, porque precisa de muita coragem para servir Jesus. E se permitir pessoas te darem aporte. E eu sei que a partir de agora você está numa nova estação na sua vida. E que Deus quer te levar um pouquinho mais além. E todo lugar que você já construiu vai te dar base para você dar conta desse novo tempo também. Agora eu queria fazer, só pra gente encerrar, óbvio, né, gente, que a gente ia passar do tempo. 2 mulheres, Não, 5. que no mínimo demoram 2 horas, no mínimo, pra fazer uma introdução que dirá um podcast. É até pouco pra nós, né, Bia? Mas entender... A gente se esforça, né? Eu tô tentando. 1% melhor por dia. Ai, meu Deus. Eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido com a minha amiga Thalita Mattioli nesta noite, aqui pra você encerrar e você ver um pouquinho mais sobre ela. Thalita... um versículo ou um personagem bíblico. Jeremias. Jeremias, toma essa. Jeremias. Ela é profunda. Um louvor, atualmente. A mesa. A mesa, do Eli Soares. A mesa. É aquela da... Não, Ai, meu Deus, A Tua Mesa Cura. Isso. A Tua Mesa Cura não é da Laura Solgueres. Não é Laura Solgueres, mas é a outra. A Tua Mesa Cura, eu sei quem que é. Tua Mesa Cura. Você se arrepende de algo? Bem bate-bola. Eu não me arrependo. Não? Você tem um sonho? O meu sonho é levar meus filhos para Jesus. Esse é o exemplo que eu pudesse, nem que se for mínimo, mas para que eles avancem muito mais que eu. Oh, Deus, que tremendo. Thalita, muito Esse é meu obrigada, sonho. minha amiga. Eu que te agradeço. Muito bom estar com você. Obrigada por dividir o que o Senhor construiu na sua casa. Bi, não tenho palavras. Que Deus continue te usando, te Amém. abençoando e que a Igreja SOS Jesus Amém. possa ser esse lugar que continua dando todo o aporte bíblico, de amizade, de colo, e que a gente possa juntos chegar no céu. Porque é isso que a gente quer, é para isso que a gente está aqui. Para chegar no céu juntas e levar muita gente. Amém. Eu quero agradecer. Agora, seus agradecimentos, por favor, faça os seus profundos agradecimentos para aquela câmera. Eu quero agradecer de coração, primeiramente, a você. Imagina. Porque você tem sido essa pastora, essa bênção, né? Temos a nossa pastora Eliana, que eu amo É muito verdade. bem. Você também tá sendo, o bastão, né? Tá sendo eu tô passado. E glória a Deus pela tua vida, Bi, que Deus também, você me encoraja muito. Eu me referencio na sua vida. Que lindo. Admiro você e eu acredito que a gente precisa de pessoas que inspiram, sim, pra conseguir, pra chegar. A gente não consegue nada sozinho. Então, verdade. muito obrigada a você, a toda a sua família, pastor Bruno, pastor Eliane, como eu quero agradecer. E eu quero agradecer ao meu marido, aos meus filhos, que são tudo na minha vida. É verdade. A minha mãe e meus irmãos também, né? Manda um beijo para todos eles. Um beijo, eu amo vocês. E é isso. Ah, que bênção. Muito obrigada. Imagina. Gente, esse foi mais um SOS Cast, Histórias que Inspiram. E fica aqui para você essa reflexão para sua vida, mas lembre-se que o Senhor, Ele gosta muito de frutificar no nosso coração e também no coração das pessoas. Se você lembrou de alguém, enquanto a Thalita aqui discorria da história dela, encaminhe esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que essa palavra pode tocar corações, libertar almas e mentes daquilo que elas têm passado nos seus dias. Então, encoraje pessoas sendo uma bênção na vida delas. Que Deus abençoe. Eu agradeço o meu querido Wesley, que está aqui atrás das câmeras, nos ajudando, entendendo que mulher fala bastante. E até o próximo SOS Cast. Que Amém. Deus abençoe a Igreja SOS Jesus. Um grande beijo da pastora Bia. Tchau, Amém. tchau. Ai, que delícia! SOS Cast, um momento de comunhão e palavra para você.